Eclesiastes capítulo 1, nós vamos ler, a princípio, do versículo 1 até o versículo 11, essa primeira seção do capítulo. Quem encontrou diz amém? Quem não encontrou diz me espera. Todos acharam. Vamos ler então, a partir do verso 1, diz assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Em algumas versões é vaidade de vaidades, que também traz essa ideia de grande inutilidade, né? Versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai. Aí está a Tua palavra, Senhor, e nós damos total crédito a ela. É ela quem direciona as nossas vidas, é a partir dela que nós fundamentamos a nossa fé. E nessa noite, Pai, nós pedimos o que sempre pedimos de forma coletiva nessa casa. Que o Senhor mais uma vez nos dê espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de quem o Senhor é. O contato com as Escrituras nos leva à revelação da Tua pessoa. Por isso nós queremos Te ver nessa noite, Pai. Nos ajude a compreendermos, nos ajude a entendermos, Senhor. E eu peço graça para ministrar a vida dos meus irmãos e abençoá-los com o ensino fiel à Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quantos estão lendo aí Eclesiastes? A maioria começou, né, a ler Eclesiastes. Eclesiastes, ele tem o sentido da palavra, de definição, sendo pregador. Então, quando nós falamos Eclesiastes, nós estamos falando pregador. É o livro de alguém que reúne um povo para ensiná-los por meio da exposição. É aquele que fala diante da congregação. Então, se você entender o pregador ou Eclesiastes, você já sabe que a ideia central do livro é ensinar. Porque Eclesiastes, a definição sendo pregador, não traz um sentido de elevar a pessoa como aquele que prega, mas traz um sentido de alguém que deseja ensinar um povo que está disposto a ouvir. Então, o livro de Eclesiastes, ele tem essa particularidade tão boa, que é a ideia de realmente ensinar um povo que se reúne para lê-lo, para ouvir as palavras inspiradas por Deus através da vida de Salomão. Então, esse é o convite do livro. Se a definição do livro é pregador, é aquele que fala diante de um povo, o convite do livro é justamente a aprendizagem. Há um desejo de Salomão, lógico, esse desejo expresso, o desejo de Deus, de que a gente aprenda em cada leitura. E a gente sabe que isso não é uma particularidade do livro de Eclesiastes, mas de todas as Escrituras. Porém, aqui em Eclesiastes, nós temos isso de uma forma muito mais definida. Tá ok? Então, qual é o sentido em si do livro de Eclesiastes? É alguém que quer nos ensinar algo. Amém? Por isso que ele é o pregador. Em muitas versões você vai ver essa definição. O pregador. Aquele que está falando, aquele que está anunciando, ensinando. E a ideia é que ele encontre um povo que deseja ouvir, que deseja aprender. E glória a Deus, porque nessa noite ele vai poder falar de novo por meio do Espírito Santo aos nossos corações aqui. Tem um povo que depois de muitos anos também vai ouvir. Amém? Temas centrais
do livro de Eclesiastes, que eu acho que vale a pena a gente começar de forma introdutória, tá? 4 temas norteiam a leitura do livro, né? Primeiro, vaidade. Segundo, tempo e morte. Terceiro, sabedoria e prazer. E quarto, temor a Deus. Eu vou repetir. Os temas centrais que norteiam a leitura no livro de Eclesiastes são vaidade, em primeiro lugar. Segundo, tempo e morte. Terceiro, sabedoria e prazer. Quarto, temor a Deus. Então, quando você entra em contato com esse livro, você se depara com esses temas. O tratamento sobre a vaidade, o tratamento sobre a questão do tempo. Lembra que a gente, acredito que foi ontem? Foi ontem, né? Eu estou meio que perdido. Há tempo para todas as coisas, né? Essa tratativa com o tempo, né? Essa tratativa com a morte, porque vai trazer esse sentido de que o homem é findável. Nós acabamos, viu? Isso precisa ser lembrado, nós acabamos. Você não é eterno aqui, amém? Glória a Deus, você tem um tempo para esgotar aqui nessa terra. Também vai falar sobre a sabedoria, mais uma vez enfatizando, né? A gente viu muito isso no livro de Provérbios. Também vai falar sobre os prazeres da vida. E também vai falar sobre o temor a Deus. Ele conclui o livro, esse encerramento do livro é tratando justamente sobre esse temor a Deus, e ele entende que isso realmente é a própria sabedoria em si. Então esses são os temas centrais do livro de Eclesiastes. Nós podemos dividir esse livro em 3 partes, tá bom? Esses temas centrais, eles são apresentados, expostos em 3 partes que o livro se divide. Primeira parte, nós temos essa seção, essa porção que nós lemos, que é do versículo 1 a 11, que é um prólogo, tá bom? Isso é um início. Depois nós temos uma boa porção, que é praticamente do versículo 12 do capítulo 1, até o último capítulo, capítulo 12 de Eclesiastes. Nós vamos ter o monólogo, e é justamente uma conversa extensa de Salomão com o povo que ele ensina, né? E por último nós vamos ter o epílogo, que são os 6 últimos versículos do capítulo, ali é o encerramento. Então nós temos o prólogo, nós temos o monólogo e nós temos o epílogo. Pastor, que trem doido é esse? Isso é bom para você, anota aí e fica quieto. Se alguém perguntar alguma coisa, você fala, eu aprendi sobre prólogo, monólogo e epílogo. Vai falar, nossa, que culto você é, né? É claro que sim, irmão. O que é monólogo? Não sei, não pergunta, mas é monólogo, né? Amém. Monólogo, essa ideia de diálogo de uma pessoa, né? Mono, único, né? É uma pessoa ensinando ao longo do capítulo todo, ok? Mas nós temos essas 3 repartições, essas 3 divisões no livro, e nessas 3 divisões nós vamos ter aí os temas centrais, que são aqueles 4 que nós já falamos: vaidade, tempo, morte, sabedoria e prazer e temor a Deus, ok? Vamos começar a entrar no livro então? Primeiro ponto que a gente precisa entender: ler o livro de Eclesiastes é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Pelo simples fato do livro ser honesto. A leitura de Eclesiastes é uma leitura honesta no sentido do que a vida apresenta. O escritor, ele não tem medo de demonstrar as suas dúvidas. O escritor, ele não tem medo de expressar os seus medos diante das dificuldades da vida. Por isso que é um livro honesto. Porque por mais que tem hora que na nossa presunção religiosa a gente se perca, no fundo a gente sabe que nós somos Salomão. Essas expressões que ele traz no livro, e a gente vai ver daqui a pouco que expressões são essas, a gente também expressa. As perguntas que são feitas em Eclesiastes também são as mesmas perguntas que a gente faz hoje em dia. Talvez a gente não faça elas falando, expressando por palavras, mas internamente a gente tem essas dúvidas latentes no coração. Só para você ter uma ideia, como que é bom ler o livro de Eclesiastes, porque ele trabalha essa questão da honestidade com as dificuldades da vida, nós encontramos aqui nessas dificuldades apresentadas a dureza do trabalho.
Eu duvido se também isso não é uma expressão atual. A não ser que você ame trabalhar, né? Você fala assim, não, eu sou apaixonado por trabalho. Eu estou aqui, mas a minha cabeça está lá. Eu não vejo a hora de acordar amanhã, às 4:30 da manhã, poder levantar, tomar um banho, tomar um belo de um café, fazer o meu pão diário e ir para a empresa. Passar o cartão é tudo o que eu quero. Depende de onde vai passar esse cartão, é verdade, é verdade. Mas presta atenção, ele trabalha essa ideia de dureza do trabalho. Outra questão também que o livro expressa, olha só, por isso que ele é honesto. Injustiça do governo. Isso é uma dor atual ou não? Não, mas a gente está bem, não está? Hã? A picanha chegou, irmão? Não chegou, né? O livro vai expressar isso. Você percebe a honestidade do livro? Também, insatisfação do prazer. O livro vai falar sobre isso. Lembra que esses dias atrás, aqui no Conversão, nós ministramos e nós falamos aquela célebre frase do filósofo alemão: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Nós buscamos prazeres, mas nos sentimos insatisfeitos mesmo realizando esses prazeres. Isso é a vida, cara. Prova é que a gente nunca está satisfeito. É sobre isso que Eclesiastes vai tratar, essa insatisfação. A gente conquista e é insatisfeito. Nada muda, a gente sempre quer algo novo. Isso trabalha justamente a insatisfação dos prazeres. O livro vai expressar isso. Por isso que ele é honesto. Também, o tédio da vida cotidiana. Você já se pegou em um momento da sua vida que você estava tipo assim, desculpe a expressão, mas nós somos maduros aqui, estamos em família, tá bom? E isso aqui que eu vou falar também não é nenhum tipo de palavrão, ok? Mas você já passou por algum período da sua vida e você falou assim, nossa, que saco. Estou de saco cheio, cara. Jesus, nós vai ter que orar. Vamos parar agora? O que tem de gente se identificando, né? A partir o seu devocional amanhã no Pão Diário vai ser diferente. Você já vai abrir falando, Salomão é nós. Te entendo, cara. Mas é uma realidade, irmão. Você fala assim, cara, que vontade de sumir. Né? Que vontade de ir para o nada e ficar lá no nada e não dar endereço para ninguém me encontrar, né? Essa vontade de desaparecer. Isso tudo são verdades que o Salomão tem a coragem de tocar e expressar no livro. Por isso que o livro se torna um livro honesto, porque fala das mesmas dores que nós sentimos hoje, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. O livro vai fazer algumas perguntas que também são as perguntas que nós temos. Ele trabalha as realidades da dureza do trabalho, ele trabalha a realidade da injustiça do governo, ele trabalha a realidade da insatisfação do prazer e ele trabalha a realidade do tédio na vida cotidiana. Mas além de expor essas realidades, ele também vai fazer algumas perguntas no livro que são as mesmas perguntas que nós fazemos. De uma forma talvez muito sutil e muito cautelosa dentro de nós. A gente tem medo talvez de jogar isso para fora, mas dentro de nós, talvez as mesmas perguntas de Salomão no livro são as nossas. Que tipo de pergunta? Qual o sentido da vida? Por que eu estou existindo, cara? Para que eu vim? Sabe, parece que eu não tenho certeza de propósito, parece que eu ando perdido. Parece que eu estou mais existindo do que vivendo. Tem pessoas que elas não conseguem viver, elas estão existindo. E aí você não vive os dias te atropelam. Eles passam por cima de você. Quando você vê, a semana acaba, você está um caco. Por quê? Porque existe essa pergunta, e essa pergunta é uma verdade, irmãos. Qual o sentido da vida? Ele vai fazer essa pergunta no livro. Outra pergunta, por que estou tão infeliz?
Eu não entendo, eu não compreendo o motivo da minha tristeza. Eu estou triste e eu não sei porquê. Já viu quando você é exposto diante da realidade, da bondade de Deus, e você agradece a Deus, você entende que Ele é bom, você entende a grandeza da provisão dEle na sua vida diariamente, mas dentro de você as coisas não estão bem. Você está triste. São perguntas internas e são perguntas verdadeiras, são perguntas legítimas. Outra pergunta: Deus realmente se importa? Essa daqui talvez é mais difícil de a gente ter coragem de expressar. Alguma vez dentro de você já olhou para uma determinada situação e se perguntou: cara, Deus realmente se importa comigo? Deus realmente se importa com essa situação? Você percebe a honestidade desse livro, a honestidade desse homem? Você percebe o zelo em Deus de permitir que esse livro fosse incluído em sua santa palavra a fim de comunicar verdades que são nossas, a fim de nos curar, irmão. Outra pergunta também: por que tanto sofrimento e tanta injustiça no mundo? Quantos já se perguntaram isso? Eu já me perguntei isso, irmão, eu confesso a você. Você vê tanta injustiça no mundo que isso parece que corrói você, né? Esses dias, só um detalhe, coisa simples, besta, mas até na conversa com o irmão, a gente acabou se irando com isso, né? A gente começou a falar sobre futebol. Cara, e a disparidade que existe, eu sei que são poucos, mas esses poucos, a disparidade do valor de salário que eles ganham. Irmão, a gente está falando de um homem ganhando por mês aí 4 milhões, cara. 4 milhões. Aí você fala, um pai de família, ele está sofrendo para ele conseguir ter uma renda mensal aí de 3.500, 4 mil e está passando o perrengue. Aí você fala, pô, que injustiça. Isso é só um detalhe, eu estou falando de algo que na conversa, por esses dias aí com um irmão, a gente acabou se irando com isso. Eu falei, caramba, isso precisava mudar. Eu até comentei, tinha que ter um teto, algo fixo. Se esse daqui é o craque, ele vai ter que ganhar tanto, e é o máximo, e está ótimo. Esses dias eu vi um jogador de futebol, irmãos, parece que ele ganha 550 mil reais aqui. 550 mil reais. E ele está pensando na hipótese de ir para a Arábia, porque ele precisa fazer o pé de meia dele. Eu falei, gente do céu, ele ganha 550 mil, não dá para fazer o pé de meia? 550 mil reais? Você percebe a conversa, o pensamento desse povo? Por quê? Porque existem disparidades, existem diferenças que são gigantescas. Há uma ruptura muito grande. E isso se caracteriza como injustiça no nosso país, nesse mundo. Muitos têm muito, e muitos têm pouco, e muitos têm nada. Essa é a realidade. Já se deparou com um quadro de injustiça que você passou e quando você teve que passar, você teve que sofrer um pouquinho por aquilo. Mas você sabe que se fossem pessoas específicas no seu lugar, aquilo ali era agilizado rapidinho? Já passou por isso? Você percebe como o livro é honesto? Porque ele vai tratar sobre esses assuntos, ele vai abordar esse tipo de assunto. Então nós temos aqui realidades que o livro expressa: a dureza do trabalho, a injustiça do governo, insatisfação do prazer, tédio da vida cotidiana. E nós temos também perguntas difíceis que ecoam até os nossos dias, que são: qual o sentido da vida? Por que estou tão infeliz? Deus realmente se importa? E por que tanto sofrimento e tanta injustiça no mundo? Por isso que o livro de Eclesiastes se torna um livro honesto em suas expressões. Por isso que vale a pena realmente a gente se dedicar à leitura. Embora seja revelada a insatisfação humana, o livro nos aproxima de uma mentalidade de que vale a pena viver em obediência a Deus e não apenas segundo os nossos próprios prazeres. O livro ele vai culminar nisso. Vale a pena viver a obediência a Deus. E aqui nós encontramos
o motivo de todas as nossas dúvidas. E Salomão, ele vai culminar nessa grande verdade de que a melhor coisa que o ser humano pode fazer é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então presta atenção, todo esse vazio que é expressado por todas essas realidades e essas perguntas e essas dúvidas, nos empurram para a realidade de que só alguém específico pode preencher o vazio da existência humana. Quando você olha para todas essas dúvidas, elas são boas. Por quê? A pergunta que eu faço de por que sou tão infeliz revela em mim o vazio da felicidade. E por que eu estou sendo infeliz, sendo que eu tenho coisas? Sendo que eu provo de provisão? Sendo que eu ainda rompo e conquisto diariamente? Por que eu provo dessa insatisfação pessoal? Porque isso grita dentro de mim, ainda falta algo. E é isso que Salomão quer nos ensinar através do livro. Tudo isso que é construído não é para nos empurrar para um poço de lamentação. Tudo isso que nós vemos como realidade sobre a vida, expressa por Salomão e confirmada pela nossa própria vida, não é para nos empurrar a uma depressão. Então eu não vou viver mais, porque olha só como que é a vida. Não, isso grita algo dentro da gente, está faltando. Esse vazio só é preenchido por alguém. Então é sobre isso que o livro vai falar. Então quando você fizer a leitura, todas as vezes em que você se encaixar em algo falando, verdade, eu estou assim, como eu sou infeliz, como eu sou insensato, como eu sou tolo, o que ele está expressando é verdade, eu estou correndo atrás do vento, é tudo vazio, eu não consigo romper, eu não consigo adquirir felicidade. Você precisa entender que a ideia não é trazer para você uma consciência de infelicidade, mas uma consciência de que está faltando alguém. Só Deus preenche o vazio da existência humana. E é sobre isso que o livro vai falar. Amém? Então vamos lá, vamos começar a fazer a exegese do texto agora. Agora a gente vai extrair. Versículo 1, a gente vai ir versículo por versículo, tá bom? Versículo 1, diz assim, isso João, vai indo com a gente aí. As palavras do mestre, em algumas traduções as palavras do pregador, ok? Filho de Davi, rei em Jerusalém. Aqui nós temos a revelação de quem é o escritor. O escritor é aquele que é rei em Jerusalém e é filho de Davi. Por isso que nós damos o crédito da autoria de Eclesiastes a Salomão. Vai existir algum debate aí, depois do capítulo 2, se não é alguém escrevendo sobre Salomão. Mas a gente tem certeza absoluta que o início de Eclesiastes e o fim foi Salomão que escreveu. Como nós não temos certeza, e é debate, né, especulações, o meio dele, nós atribuímos o livro todo a Salomão, porque a pessoa central ali é justamente Salomão. Ok? Lógico, ele está expressando e apontando o Senhor. Mas é Salomão quem fala. Então nós temos no versículo 1 o escritor do livro, que é justamente Salomão. E como que ele é identificado? Pelas suas próprias palavras. Ele é mestre, ele é o pregador, filho de Davi e rei em Jerusalém. Acabou. Logo nós temos a figura de Salomão. Versículo 2, nós temos a centralidade do livro. O que vai ser expresso aqui, irmãos, é a centralidade de todo o livro. O livro vai tratar sobre vaidades. Diga assim, vaidade de vaidades. Aqui na versão que nós estamos vendo é a versão NVI. A versão NVI, ela tenta de alguma forma trazer um significado mais atual, ao invés de ficar essa redundância de vaidade de vaidades. Mas eu prefiro vaidade de vaidades. Aqui é usada a expressão grande inutilidade. E essa ideia de grande inutilidade é justamente essa ideia de vaidade de vaidades. Vaidade aqui é a tentativa do escritor de usar um termo superlativo, grande, profundo, abundante. Que vaidade é essa?
É uma vaidade total. Vaidade de vaidades. Grande inutilidade. É isso que ele quer expressar. Que o sentido final da vida é você chegar ali e entender que tudo é inútil. É isso que ele quer passar. É uma inutilidade que nessa grandeza dela não tem como medir a profundidade e a largura dessa inutilidade, de tão grande que ela é. Por isso que é vaidade de vaidades, por isso que é grande inutilidade. O texto está dizendo que o sentido da vida é nos levar à consciência de que nada vale a pena. Entenda, por que eu tenho segurança para falar isso para você? Por que eu sei que você não vai dar uma de doido e sair correndo falando aqui, nada vale a pena, então acabou? Não, porque antes você ouviu que isso tudo aponta para a ausência que nós precisamos preencher, para o vazio que nós precisamos preencher, que é a ausência de Deus. Então, quando Salomão ele expressa essa carência, essa depressão profunda dele, ele expressa apontando, eu preciso de algo para preencher esse vazio. Então sim, o livro vai culminar nessa grande realidade de que tudo é inútil sem Deus. Então essa vaidade de vaidades é essa vaidade total. É a forma mais profunda e larga que possa existir de inutilidade. O sentido de vaidade, primeiro ponto, irmãos, não é um autoconceito. Sabe quando você fala assim, que cara vaidoso? Normalmente quando a gente pensa em vaidade, você precisa entender que não é essa vaidade no sentido de autoconceito. A pessoa corta o cabelo, a pessoa se veste bem. Já viu como ele anda arrumado? Ele é vaidoso. Hoje em dia os homens estão vaidosos, né? Antigamente era uma luta para fazer uma sobrancelha, né? Tinha a sobrancelha de Saraiva, reinava aí, né? Hoje não, os homens fazem sobrancelha, você vê lá, tinha até, antigamente, quando começou isso, tinha homem que tinha até vergonha, ele ia no salão assim, de cabeleireiro, ele via que não tinha ninguém, faz minha sobrancelha aí, pode fazer a sobrancelha, né? E tem tratamento para a pele agora, os homens estão até tratando da pele, né? Isso é bom? Claro que é, mas aí eu fico pensando, como é que aumentou o número de, deixa eu ficar quieto, vai. Deixa eu ficar quieto. Ô Jesus, me perdoa, Senhor. Mas amém. Glória a Deus. Então presta atenção, não é no sentido de autoconceito, vaidade. Vaidade aqui é no sentido de vazio. Inútil. Algo em vão. É algo que escapa pelos dedos. Se você pegar o original, vai trazer essa ideia de algo que você nunca consegue pegar. E quando você pega, escapa pelos dedos. É por isso que ele vai se dar o luxo de usar a expressão correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento? Isso é a vaidade que ele quer expressar. É a vaidade de lutar, tudo, buscar tudo que nós fazemos. Ele é redundante nisso, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quanto que é tudo? É tudo, irmão. Você percebe que ele abrange todas as áreas da existência humana. É tudo inútil, diz o escritor, diz o pregador. E quando fala que é tudo inútil, você tem que jogar no pacote tudo. Alegria, frustração, vida, morte, juventude, velhice, o destino dos sábios, dos tolos, os diligentes, os preguiçosos. Tudo, cara. Tudo isso é vaidade. E isso tudo é ele dizendo, você vai correr atrás, e quando acabar, vai escapar pelos seus dedos. Ainda o vazio vai existir. Isso é a vaidade que o escritor quer expressar. Eu não sei se você já se sentiu assim na vida, de lutar, e no final você se vê sem nada, no sentido de que por mais que você tenha, aquilo ainda não consegue te satisfazer. Essa é a vaidade que o escritor deseja expressar. É isso que ele expõe. Todas as áreas da vida são vaidade. É difícil a gente dizer isso. Tudo. E eu volto a repetir, áreas boas ou áreas ruins. Um tempo de tristeza é vaidade, um tempo de alegria é vaidade. Tudo é vaidade.
Um tempo de vida é vaidade. Um tempo de morte é vaidade. Um tempo de velhice é vaidade. Um tempo de juventude é vaidade. Tudo é vaidade. Estou trabalhando é vaidade. Estou desempregado é vaidade. Tudo é vaidade. Cara, que loucura é isso. E que loucura é a gente concordar com isso. Parece que a gente realmente pega todo o sentido da nossa existência e a gente joga no lixo. E o escritor não tem medo nenhum de nos levar a pensar dessa forma. No final ele converge aonde tem que convergir, ok? O ser humano ele corre atrás de satisfações em tantas coisas, para no final não ter nada em suas mãos. E você percebeu que hoje em dia a gente está sendo alimentado por isso? Esse desejo desenfreado. A gente sempre quer se satisfazer. A gente sempre precisa de algo a mais. A gente busca sempre algo a mais. E no final a gente não tem nada na mão. Correndo atrás do vento. Agora olha só. No versículo 3, a partir do versículo 3, Salomão ele começa a especificar como que ele chegou à conclusão de que tudo é vaidade. Porque o versículo 2, ele traz essa centralidade do livro todo. Vaidade e vaidades. A inutilidade da vida. Todas as áreas da existência humana são inúteis. É correr atrás de satisfação para chegar no fim e escapar dos seus dedos. Você vai ficar sem nada. É isso que ele está tratando. Mas como que ele chegou a essa conclusão? A partir do versículo 3 ele começa a detalhar. Olha só, diz assim: o que o homem ganha, e algumas versões está, que proveito há com todo o seu trabalho em que tanto se esforça, em algumas versões, a fadiga, né? Debaixo do sol. Eu vou ler de novo o versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Ele usa essa expressão, ganhar. Em algumas versões mais próximas do original, vai trazer a ideia de proveito. E esse proveito aqui é no sentido de lucro. O que sobra. Sabe quando você paga as contas, paga os boletos, compra o que tem que comprar e aí te sobra algo? Amém, glória a Deus, vocês estão bem, irmão. Eu não sei o que é isso muito, né? Mas eu pago as contas. Aí eu vejo que tem mais conta para pagar, não tem o resto para pagar, misericórdia, né? Tô brincando. Mas essa sobra, esse lucro, sabe? Justamente esse proveito. No original nós vamos encontrar esse sentido. Esse proveito é o lucro. É o resultado final, aquilo que sobrou para a gente. E Salomão ele está perguntando, o que sobra do nosso trabalho debaixo do sol? Que proveito há do nosso trabalho embaixo do sol? E ele vai trabalhar a ideia que não há nenhum proveito. Eu concordo com ele. No final, não sobra nada no final. Mas nós não estamos falando somente sobre dinheiro, ok? Mas vamos pensar um pouquinho sobre trabalho. Por que Salomão está tão insatisfeito com a ideia de trabalho? Por que ele está falando que tudo é inútil? Ele começa a expressar essa inutilidade, já começando a falando de trabalho. Por que é inútil, cara? O trabalho não é algo digno? O trabalho não foi instituído pelo próprio Deus? Então por que ele está pensando dessa forma? Da forma que nós pensamos, viu? Nós pensamos assim também. A verdade é essa. Nós precisamos primeiro pensar biblicamente qual é o propósito do trabalho. Pensa aí um pouquinho, qual é o propósito do trabalho? Não precisa me responder. Hã? Alguém já respondeu? Sofrer. Sofrer. Top, Salomão. Glória a Deus. É a mesma coisa que ele pensa, é a mesma coisa que a gente pensa. Nós temos essa mentalidade sobre trabalho. Lembra que a gente já falou aqui no início? Ninguém ama levantar de manhãzinha e a síndrome de domingo, irmão. Já ouviu falar da síndrome de domingo à tarde? Já? Quando vai pegando domingo à tarde para domingo à noite, você já fica meio jururu. Aquilo ali é natural, porque está chegando a segunda-feira, você vai ter que voltar para a rotina, para o cotidiano.
de um trabalho onde todos te amam, onde todos te valorizam, onde todos realmente trabalham para que você progrida dentro daquela empresa, glória a Deus. E você está ansioso para ir para esse lugar, né? Mas presta atenção, qual é o propósito do trabalho, biblicamente falando? Vamos pensar no trabalho em sua originalidade. Eu pergunto e você me responde, quando Deus criou o trabalho, antes do pecado ou depois do pecado? Antes. Deus sempre teve em mente o homem trabalhar. E deixa eu dar uma excelente notícia para você. Tu não vai ficar desocupado na eternidade. Há trabalho. Amém, Jesus, amém. Quando você olha antes do pecado, você vê Deus criando o homem e Deus dando agora ordem ao homem. E as ordens que Deus dá é, primeiro, governe, trabalhe. Domine sobre tudo. Cultive o jardim que eu te coloquei, cultivar, trabalhe. Então você vê o trabalho antes do pecado. E aí você vai entender por que o trabalho se tornou algo pesado, algo insatisfatório hoje em dia, pós-pecado. Mas antes do pecado, em sua originalidade, o trabalho ele tinha um propósito específico. Quem que mandou o homem trabalhar? Deus. Quando o homem trabalhava, ele obedecia a quem? Deus. O homem trabalhou por causa de salário? Não, Deus chegou e falou, criei você, vai aí, cuida aí para mim, faz o que você tem que fazer. Então tudo isso era uma expressão de obediência a Deus, uma expressão de adoração a Deus. Então o propósito original, biblicamente falando, do trabalho é glorificar a Deus. Aí você começa a entender por que o trabalho se tornou inútil na visão de Salomão. Porque perdeu o seu propósito original. Eu não trabalho mais para glorificar a Deus. O meu trabalho agora é porque eu preciso do dinheiro para alimentar a minha vaidade. Porque eu comprei isso e eu comprei aquilo. Você percebe por que nós estamos frustrados? Estamos frustrados com a mesma frustração de Salomão, a gente foi picado pelo mesmo mosquitinho que picou ele, e nós estamos enxergando o trabalho da mesma forma que ele enxerga. É inútil trabalhar, porque no fim não sobra nada, eu estou cansado com o trabalho, é enfado, é uma dura repetição, é uma rotina cotidiana que me cansa, que pesa. Mas por que nós entendemos assim hoje? Porque nós perdemos a expressividade original do trabalho. Por que você trabalha? Originalmente falando, você trabalha para glorificar o seu Deus. E aí já muda a forma que eu trabalho. Porque eu preparo a melhor comida, eu preparo a melhor peça, eu opero a melhor máquina. Eu atendo da melhor forma possível. Eu sou organizado diante do computador. Por quê? Porque eu sei qual é o propósito do trabalho na minha vida. Preste atenção, quantos estão em Cristo aqui? Jesus te devolveu a originalidade. Ainda que não de uma forma plena, nós já provamos de um retorno a essa originalidade. Quando Ele vier, nós vamos provar isso de uma forma muito mais intensa e vamos continuar provando sempre. A humanidade sempre teve o desejo no coração de Deus, sempre existiu o desejo no coração de Deus de que a humanidade evoluísse. Adão e Eva, antes do pecado, não estavam prontos. Jesus sempre ia fazer parte da história, tendo pecado ou não. A ideia era sempre revelar o Filho. A história da humanidade está linkada ao Filho. Então nós sempre vamos crescer. Em Cristo hoje nós somos devolvidos a essa originalidade e nós vamos crescer cada vez mais para a glória de Deus. E o nosso trabalho vai ser uma expressão disso. Por que você trabalha? Eu não estou falando, irmãos, que a gente vai sair daqui feliz demais, falando agora tudo mudou, agora eu vou feliz para o trabalho. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que agora nós ressignificamos o sentido dele. É isso que nós devemos fazer.
Porque senão a gente vai cair nessa ânsia de correr atrás do vento. Eu preciso de mais. Você não precisa de mais. Você só precisa entender o porquê. Se você entender o porquê, tudo muda. Amém, irmãos? O trabalho tem um propósito de glorificar a Deus. Hoje, o trabalho é pesado. Aparenta maldição. Por mais que a gente não fale, muitas pessoas entendem o trabalho como maldição. Tem gente que acredita literalmente, tipo assim, quando Jesus vier, vai ser tão bom, eu não vou precisar trabalhar mais. A expectativa dele não está nem no Cristo voltando, está em ele não precisar trabalhar mais. Ai, Jesus, você já pensou, irmão? Jesus volta. A Bíblia fala que o centro do governo de Cristo vai ser a cidade de Jerusalém. Todas as nações vão subir lá, vez por vez ao ano, para adorar ao Senhor, para aprender como governar com Ele e sua igreja. Você já pensou? Jesus volta. Pô, a gente é arrebatado nos ares, ok? Arrebatamento, a gente é retirado nos ares, tá ok? Aqui, depois a gente volta para a terra, beleza? Aí esse arrebatamento acontece, a transformação do corpo, nós ficamos com um corpo glorificado, o mesmo corpo de Jesus, agora nós vamos ter, ó que louco isso, aí nós vamos, descemos, fazemos aquela caminhada triunfal, aí vem fazer ITC para você ver Jesus matando gente, tá? Aí Jesus chega lá todo ensanguentado, aí ele vem com a faca nos dentes mesmo, aí ele vai, entra no templo e senta no trono. Davi ressuscitou, ele dá Davi, vem fazer ITC para você aprender, ele dá Davi de presente para Israel. Um dos príncipes de Israel vai voltar ao seu grande rei Davi, glória a Deus por isso. E aí nós chegamos e a gente está lá, a igreja, triunfante. A gente fala, glória a Deus, aleluia, agora a gente vai romper. Aí se a pessoa, Jesus virar para você, meu filho, glória a Deus, volta lá para o teu país, para a tua cidade e para o teu trabalho. Agora nós vamos ensinar o que é trabalhar para a glória de Deus, porque eu voltei. Já pensou, irmão? Aí tem gente que já está medindo, não compensa não. Ligando o modo desvio agora, vou desviar. Mas é uma realidade, irmãos. Hoje o trabalho tem esse peso de maldição, esse peso de enfado, mas não é o sentido dele. Nós devemos trabalhar para a glória de tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais. Façam tudo para a glória de Deus. É por isso que você precisa ser o melhor profissional na área que você atua. E isso não no sentido de ego, mas no sentido de adoração. Você adora a Deus por meio do seu trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que está essa adoração? O alvo dela é Deus ou é o seu sucesso? O alvo dela realmente é o Senhor ou é o dinheiro? Isso nos fere, essa realidade nos fere. Porque há uma expectativa dos céus de que os filhos se manifestem na terra. E você acha que a manifestação é como, irmão? É você sabendo falar um monte de versículo para os outros no trabalho? A manifestação dos filhos é a gente começando a viver as realidades em Deus. E uma das realidades em Deus, uma das verdades em Deus é que o trabalho foi criado para glorificá-lo. Então nós agora somos aqueles que iremos trabalhar glorificando a Deus. É por isso que aí se encaixa o que a gente sempre ensinou aqui, não tome decisões por insatisfação. Desculpe, irmão, é a realidade. Tomar a decisão por insatisfação só revela que o meu ego está no centro. Então, se eu faço para Deus, eu vou fazer o que tem que ser feito. Muito bem feito. Porque eu cultuo ao meu Deus por meio do trabalho. Amém? E presta atenção. Por que nós encaramos o trabalho da mesma forma que Salomão? Porque nós perdemos o sentido original dele? Sim. Mas como que perdemos o sentido original dele? Como foi? Quando foi
que a gente perdeu essa ideia de que trabalho é para glorificar a Deus? Está no texto, olha só. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça? Debaixo do sol. Diga assim, debaixo do sol. Isso daqui responde à pergunta: quando que nós nos perdemos no sentido original do trabalho, que é glorificar a Deus? Quando nós passamos a ter uma perspectiva nesse plano terreno, abaixo do sol. Deus já não é mais o destino da minha adoração por meio do trabalho. Sou eu. Nós já não conseguimos olhar além do sol, agora nós olhamos abaixo do sol. Eita, o trem parou ali. Nós olhamos nessa perspectiva horizontal, enquanto deveríamos olhar na vertical. Os nossos olhos deveriam estar no Senhor, mas os nossos olhos estão na ambição pessoal, e essa ambição pessoal é essa vida abaixo do sol. É por isso que nós perdemos esse sentido original do trabalho, é por isso que nós estamos cansados, é por isso que nós estamos enfadados, é por isso que nós nos sentimos infelizes, porque nós medimos a vida agora abaixo do sol. A perspectiva é no que é terreno, a perspectiva é no que é material. A perspectiva são nas minhas ambições egoístas, são nas minhas expectativas de vida, e esse é o problema. Deixamos de olhar acima do sol e passamos a entender a vida abaixo do sol. Com isso, nós excluímos os interesses de Deus e reposicionamos os nossos. Irmão, por isso que a gente se sente infeliz, cara. Os interesses de Deus já não são mais os nossos interesses. Nós trocamos, agora são os nossos próprios interesses. E a gente sempre fala isso e a gente nunca vai cansar de repetir aqui no Conversão. Nós podemos estar aqui, levantarmos a mão e cultuarmos a nós mesmos. Só usamos Deus para servir o nosso Deus chamado ventre. Então eu trabalho porque eu endeuso o meu ventre. Endeuso, perdão. Então a questão é perspectiva, é ótica. Por conta do pecado, houve uma alteração na cosmovisão humana. O homem agora passa a olhar a vida, a olhar o mundo e se relacionar com ele a partir de uma ótica caída, que se limita apenas a essa terra e a essa vida. Esse é o problema, irmãos. Olha só, agora, com esse pensamento, faz mais sentido alguns ensinos do próprio Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui alguns textos, só para jogar mais luz, trazer mais luz para esse entendimento de olhar abaixo do sol, enquanto deveríamos olhar acima do sol. João capítulo 6, versículo 27. Aqui Jesus nos convida para uma perspectiva de vida além do sol. Olha só o que ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para quê? Para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Você percebe? O Senhor, Ele nos chama a não trabalharmos para uma comida que perece. O que é a comida que perece? É a comida abaixo do sol. É o trabalho pelo dinheiro, é o trabalho pelas conquistas. Isso acaba. Agora nós precisamos trabalhar por uma comida que permanece para a vida eterna. E que comida é essa que permanece para a vida eterna? É aquela, irmãos, que está além do sol. É aquela que é direcionada a Deus. Eu trabalho não pela comida que perece, mas eu trabalho para glorificar a Deus. E isso é contribuir para a eternidade. E nós temos problema, nós achamos que a vida que nós temos para viver é essa. E essa não é a sua vida, essa é uma parte da sua vida. Nós estávamos em Deus, o Senhor nos forma, nos tira dele mesmo
Nós saímos para fora de Deus. Fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, diz as Escrituras. Antes do mundo ser criado, você já estava em Deus. Olha as fases da sua vida. Depois nós viemos para esse plano. A morte é uma carruagem para que a gente possa acessar essa eternidade. Cara, e deixa eu falar um negócio para você, pensa comigo. Vamos jogar em uma linha bem natural para a gente compreender, vai? De uma forma bem compreensível, vamos falar. O que é melhor, 1 semana ou 10 mil anos? Me responda, o que é melhor de viver, 1 semana ou 10 mil anos? Não, seja sincero, 1 semana ou 10 mil anos? 10 mil anos, e por que você está lutando por 1 semana? Você percebeu, irmão, que nós somos assim, nós concordamos e nós sabemos. O problema é a nossa incoerência. É cruzarmos aquela porta e continuarmos correndo atrás do dinheiro, atrás das nossas expectativas, atrás das nossas ambições, deixando o nosso ventre no trono. Por quê? Até o túmulo eu tenho que realizar. Fique tranquilo, irmão, o túmulo não para você. É por isso que eu amo esses tipos de frase. Olha só, melhor é sofrer com Cristo aqui do que ganhar tudo sem Ele. O sentido da vida é glorificar a Deus, mas nós estamos olhando abaixo do sol. Como é que a gente vai pensar em Deus, sendo que a gente não consegue olhar além do sol? Os nossos olhos não capturam o Senhor. A nossa atenção não é dada a Ele. Mas cultuamos. Viemos à igreja. Batemos cartão. Somos bons religiosos. Esse é o problema. Olha o que Jesus está falando. Cara, trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Princípios eternos. E sabe o que é princípios eternos? É trabalhar para glorificar a Deus. No meu ambiente de trabalho, tudo que eu faço glorifica o Senhor. Princípios que são eternos, que vão ecoar para a sua própria eternidade. Olha só, outro texto, o Senhor também vai trazer essa mesma tratativa. Não fique preso à perspectiva abaixo do sol. A mesma tratativa, tá? Mateus 6,19. Diz assim, joga aí, João. Aqui, irmão, esse texto você conhece demais. Não acumulem para vocês tesouros na onde? Abaixo do sol. Por quê? Porque senão vocês vão se frustrarem. E por que vão se frustrarem? Porque se você acumular tesouros na terra, o que vai acontecer? Traça e ferrugem vão destruir. Porque abaixo do sol a traça e a ferrugem destrói. E aqui há ladrões que arrombam e furtam. Você vai perder. Vaidade de vaidades. Vazio. Eu corro atrás do vento. Eu quero juntar tesouros na terra. A minha perspectiva está abaixo do sol. Então eu trabalho olhando nesse plano horizontal. O que vai acontecer? Eu vou perder. É por isso que nós estamos frustrados. É por isso que nós estamos insatisfeitos. O Espírito Santo nessa noite vai realinhar a sua ótica. Em nome de Jesus você vai encontrar o Senhor de novo. Agora olha só o versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? Acima do sol. Onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Viu? O dinheiro pode acabar antes do mês terminar, mas os princípios eternos perduram para sempre diante de Deus. Percebe, irmão? Como fica mais claro? A Bíblia inteira está conectada. O Senhor está tentando nos salvar de nós mesmos e tirar as nossas perspectivas terrenas. Diante disso, a lição hoje é... Está todo mundo aqui comigo? Diante disso, a lição aqui hoje é: o que está adiantando trabalhar tanto?
se o seu plano está simplesmente na horizontal? Por que tanto trabalho, sendo que você sabe o que vai acontecer no final? E a gente sabe o que acontece no final. Eu já vi gente se doar para uma empresa por mais de 10 anos. E a empresa descartar ele de uma hora para outra que ele entrou em crise. Sabe qual que é o problema? Não é a empresa. É o cristão e sua perspectiva horizontal. Só vê abaixo do sol. Se sua perspectiva é horizontal, o que vai adiantar trabalhar tanto, filho? Não, eu vou ficar rico. Ô, irmão, não vai, filho. Palavra de maldição está repreendido. Quem disse que eu não vou ficar rico? Irmão, dentro do que é natural, não vai dar, irmão. E outra, nunca foi proposta do Evangelho isso também, tá? Deus tem casos específicos. Deus tem forma de desdobramentos específicos e diferentes para cumprir o seu plano. Tem alguém que possa ter muito dinheiro mesmo. Mas isso também está ligado ao fato de usá-lo para a glória de Deus. Não, eu vou trabalhar porque, eu preciso ter. Eu não estou roubando os seus sonhos, irmãos. Eu só estou colocando eles no lugar certo. Qual que foi o problema? Justamente olhar a vida abaixo do sol, irmãos. E o que está adiantando fazer tudo isso? É sério que você só trabalha para pagar boleto? E boleto brota, viu? Olha, tem hora que eu fico meio doido assim. Eu acho que Deus olhou para os boletos e falou: crescei-vos e multiplicai-vos. Misericórdia, né? Estou brincando, gente. Olha só, se sua perspectiva de trabalho está somente nesse plano horizontal, abaixo do sol, o seu fim será como esse: cansaço e vazio. Então a questão já não é mais o trabalho em si. A questão é: onde estão os meus olhos quando trabalho? Para onde eu olho quando trabalho? Aqui no caso ele está falando sobre trabalho, mas a gente consegue aplicar isso em todas as áreas da vida. Amém? Mas ele segue, porque ele está começando a falar o porquê que ele entendeu que tudo é vaidade. Ele começa a falar do trabalho, ele começa a analisar o trabalho e ele vê que não vai. É correr atrás do vento mesmo. E aí no versículo 4 ele também vai continuar com essa ideia de explicar por que ele compreendeu que tudo é vaidade, né? O versículo 4 diz assim: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O que é isso? Tudo passa e nada muda. As gerações progridem, mas nada muda. E é uma realidade, irmãos. Você fala, hoje em dia a gente vive uma geração de tecnologia, não é? Avançou demais. A gente não pode falar que desde quando Salomão percebeu isso, observando a vida, as coisas não mudaram para melhor no sentido tecnológico, no sentido de progresso. A gente não pode negar isso. Mas e sobre a vida em si? A gente continua se matando? A gente continua brigando? A gente não fica mais doente? Você percebe que o que Salomão entendeu? Salomão está falando, cara, não adianta. Gerações vêm e vão e a terra permanece para sempre. Tipo assim, nada está mudando no mundo. Vem um, nasce,
Morre, vem o outro, nasce, morre, vem o outro, nasce, morre. E aí, as coisas continuam a mesma. Ah, mas nós estamos evoluindo. Evoluindo para onde, cara? Para lugar nenhum. Olha só. Ele começa a dar aqui agora, a partir do versículo 5, exemplos dessa terra permanecendo para sempre, né? A partir do verso 5 ele vai dizer, eu já estou encerrando. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Olha o lamento dele, é triste se ler isso aqui. Ele está falando, ó, o sol se levanta e o sol se põe, e depois? E depressa volta para o lugar de onde se levantou. Aí ele continua, o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Aí no verso 7, todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Que tristeza isso, cara. Você percebe o que ele está falando? Tudo volta como era. As pessoas inventam coisas, sempre estão inventando. Mas essa ideia de sempre inventar também é o mesmo. Inventaram, ok, vai parar aqui? Não, daqui a pouco tem outra invenção. Porque é uma rotina, sempre vai ter invenção. Você acha que daqui a 10 anos nós não vamos estar mais evoluídos tecnologicamente falando? Claro que sim, vamos estar. E depois? Também, porque a vida é assim, cara. E desculpe a palavra, que saco. É isso que Salomão está falando, é isso que ele quer expressar, irmãos. Versículo 8, ele vai começar a trazer também esse exemplo dessa observação de que tudo é vaidade de uma forma pessoal. Ele vai dizer assim, todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Cara, é deprimente ler isso, né? Tudo é canseira. E ele retrata o que aqui? Que o ser humano nunca está farto. Olha lá, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. O homem nunca está farto. A gente sempre quer mais. Você fica um tempo com o seu carro, daqui a pouco você quer outro. Você está na sua casa, daqui a pouco você tem que mudar tudo. O homem sempre busca preencher a sua vida, mas nunca se satisfaz, porque no final as mãos estão vazias. É isso que Salomão está falando. Aí no versículo 9, para a gente encerrar do 9 ao 11, ele vai dizer assim, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. O que Salomão está falando aqui? Não existe satisfação. O homem nunca estará satisfeito enquanto busca a satisfação no que está debaixo do sol. Ele está falando, não existe nada novo. Até o novo é uma repetição. Porque tudo que aconteceu de novo, é você de novo falando que vai acontecer algo novo. Não, vai mudar tudo agora. Ok, e daqui a pouco é a mesma coisa. Não, agora vai mudar. É o novo. Não existe. Você percebe? Você percebe o que Salomão está falando? É difícil isso, irmãos. As gerações, ele está falando aqui, ninguém se lembra. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Provavelmente, existe uma grande possibilidade, tá? Dos seus bisnetos nem saberem o seu nome. Sabia disso? Seja sincero, eu sei que tem pessoas que têm essa capacidade, tá bom? Mas seja sincero, quantos aqui sabem o nome dos bisavós? Pouquíssima gente. Quantos aqui sabem o nome dos tataravós? Quem são esses, irmãos? Hoje, no Globo Repórter, quem são? De onde vieram? Para onde vão? Ninguém sabe, cara.
Porque passa. Deixa eu dar uma grande notícia para você. Olha para mim. Você vai cair no esquecimento. Essa é a realidade, por isso que o livro é honesto. A gente prova de grandes feitos de homens do passado, mas a gente nem se lembra deles, cara. Como que é o nome mesmo do inventor da lâmpada? Thomas Edison. Thomas Edison. A gente está aqui falando assim, Thomas Edison, obrigado, porque você foi inspirado por Deus. Nós temos a lâmpada hoje, por causa de, Deus abençoe. É verdade. Cara insistente, viu? É top a história dele. Top. Mas você percebe? Cara, a gente prova hoje e a gente nem quer saber quem foi. É verdade. A vida é assim. Agora, eu sei, deu o meu horário, já passei 4 minutos, mas eu não posso parar aqui. Eu só preciso ler mais um versículo, porque não dá para encerrar assim, senão a gente vai tudo assim, ó, embora para casa. Todo mundo cabeça baixa, triste, frustrado. Eu não vou mais viver mais. Eu não vou nem trabalhar mais. Ei, Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. No meio de tudo isso que Salomão expõe, e é a realidade da vida, nua e crua, ainda assim, existe esperança. Eu vou só adiantar 2 capítulos. Nós estamos no 1, vamos para o capítulo 3, versículo 11. Olha só. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou dentro do homem a eternidade, o anseio por ela. É por isso que nós vemos uma busca desenfreada abaixo do sol. Essa busca desenfreada abaixo do sol revela esse vazio dentro do homem chamado eternidade. Deus colocou um vazio no homem chamado eternidade. Só que o homem não sabe como preencher esse vazio. Por isso que ele corre atrás de tudo. Atrás de satisfação, ele sempre está correndo atrás de algo debaixo do sol. Você já percebeu? Você pode chegar no canto mais remoto da terra, onde eles não têm contato com a civilização. Eles estão fechados e trancados. Vai lá, eles estão adorando algo. Pode ser uma planta, eles estão adorando a planta. O sol, a lua, seja lá o que for. Por quê? Deus colocou esse anseio por aquilo que é eterno dentro do homem. Todo ser humano já vem com isso de fábrica. O vazio pela eternidade. Só que só um preenche esse lugar. Tudo isso que nós vemos aqui. Lógico, o problema é quando nós buscamos satisfação nas coisas daqui. Essa é a realidade. Agora, se nós permitirmos que o Espírito de Deus ajuste a nossa ótica e nós olharmos acima do sol, nós veremos Jesus. E se nós vermos Ele, se nós enxergarmos Ele, nós vamos ter a coragem de vender tudo o que temos, só para ficar com esse tesouro. Tudo que nós lemos aqui tem um único intuito. A gente precisa voltar a olhar para o lugar certo. O anseio pela eternidade não vai ser preenchido por realizações, por satisfação, nem por conquistas. O vazio chamado eternidade dentro do ser humano só é preenchido por Deus. Amém? Acabei.